Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nos encontramos nesse dia de hoje, dia 27 de maio, sábado da 7ª semana do tempo da Páscoa, concluindo assim essa 7ª semana desse período pascal. Hoje celebramos, juntamente com toda a igreja, a memória de Santo Agostinho de Cantuária. E convido você e sua família para partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, refletindo assim o Evangelho de João no capítulo 21, versículo do 20 ao 25. E eu esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinaram sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntaram: Senhor, quem é que vai te entregar? Pedro ouviu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser destes? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu, segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho das coisas que a escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas, se fosse escrita todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveria ser escrito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, amadas famílias, nesse texto, que é o final do Evangelho de João, é recordado o discípulo amado, João, como modelo dos seguidores de Jesus. Veja que o discípulo amado é aquele que também ama e, por amar, conduz as pessoas a Jesus. Nesse texto, Jesus quer que nós façamos uma clara distinção entre o morrer e o permanecer. A morte é passageira, porém, a permanência no amor de Jesus e no Pai é eterna. Então, para o fortalecimento da fé dos leitores, o autor garante que é testemunha de todas as coisas narradas. Então perceba que o que o texto diz para mim hoje, posso me comparar a João, o amor a Jesus, ou seja, eu amo a Jesus e levo outras pessoas por esse mesmo caminho. O que o texto me leva a dizer a Deus? Qual o meu novo olhar a partir dessa palavra de hoje? Então, a partir daqui, começamos já a nos perguntarmos: será que o meu amor está realmente levando outras pessoas a se encontrar com Jesus? Vejamos, amados irmãos e irmãs. O compromisso missionário de toda a comunidade é o novo olhar, aquele olhar que Jesus tinha, um olhar de compaixão, que saía ao encontro dos afastados. Isso, sobretudo, interessar-se por aquela situação daqueles irmãos e irmãs que se encontram um pouco distantes, a fim de reintroduzi-los na igreja e convidá-los a novamente a se envolver com ela. Então faça assim a sua reflexão, amados irmãos e irmãs, pois a vida deste mundo é breve. Quanto mais dura, menos dura. Interessante. Então, só o amor no Pai, só o amor na pessoa de Jesus, seu Filho amado, e no poder do Espírito Santo, teremos a vida eterna. Ou seja, que permaneceremos vivos eternamente. Senhor, faça-me perceber as discriminações, as exclusões que marca a sociedade. E assim possamos conduzir o nosso olhar, ajudar e reconhecer os nossos preconceitos.
Que o Senhor possa nos ensinarmos assim a expulsar todo o desprezo do nosso coração para que apreciemos a alegria de viver na unidade. Nesse evangelho vemos como Jesus desvenda para os discípulos o mistério que lhe estava reservado como que para animá-los e dar-lhe força para continuar firme até o tempo que lhe fosse necessário. Portanto, unidos a Jesus pelo poder do Espírito Santo, nós também poderemos assimilar o que o Senhor tem preparado para a nossa vida, tem preparado para cada um de nós. Ele que é o Senhor de tudo, o Senhor da nossa vida, e tem assim esse desígnio para cada um de nós, nos apontando a missão. Então, a nossa história é diferente de todo mundo. Nós somos únicos e temos um chamado pessoal. Perceba que Pedro queria saber de Jesus o que iria acontecer a João e dava sinais de dúvida em relação ao discípulo que Jesus amava. Jesus, porém, dizia: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Tu segue-me. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não precisamos nos importar com aqueles ou com aquelas que ainda não acompanham Jesus, pois o Senhor tem uma hora distinta ou uma hora destinada a cada um. Veja que o plano de Deus para nós é perfeito e tem um sentido definido, uma marca singular. Portanto, ao invés de nos preocuparmos com o projeto de Deus para as outras pessoas, nós deveríamos estar atentos à voz de Jesus que nos diz pessoalmente: tu segue-me. Como está o nosso seguir a Jesus? Então é importante que permanecemos quietos, abandonados assim às sugestões do Espírito Santo que prescuta o nosso coração e saber precisamente do que nós necessitamos. Devemos nos alegrar quando o Senhor nos chama particularmente, pois assim nós entendemos que a vontade de Deus está se cumprindo em cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Pai que, como discípulo amado, desejamos estar sempre perto de Jesus, ser amado por Ele. Que sejamos testemunha desse amor suficientemente forte para atrair muitos para o discipulado para Ele. E que desça sobre todos vós, meus irmãos e minhas irmãs, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.